Ai, galera, na boa, não tem como defender, simplesmente inacreditável o que estão fazendo com a série do Demolidor. Essa obra que era incrível, 10 de 10 lá na época da Netflix, e aí vem a Disney com essa baboseira que a gente tá vendo, pessoal. Não tem como defender. Eu sinto muito, mas esse episódio de Demolidor mostrou que a Disney não respeita aquela série e que infelizmente eles vão fazer coisas sem sentido porque o foco tá na lacrada, tá na mensagem, tá na crítica social que eles querem passar. E isso foi simplesmente ridículo. E nada contra você fazer uma crítica social na obra, não tem problema, mas faça isso de uma maneira boa, né? Até mesmo que fosse uma mensagem woke. Dava pra ter sido muito mais bem feito, muito mais bem desenvolvido. E foi esse lixo que a Marvel entregou pra gente nesse quarto episódio. Vou explicar tudo aqui pra você, fica aqui comigo pra ver se você entende o meu ponto de vista e por que é inaceitável o que a Disney tá fazendo com a série do Demolidor. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd e nesse vídeo aqui nós vamos analisar o episódio 4 de Demolidor, assim como nós estamos fazendo semanalmente, analisando cada episódio que sai, conversando sobre o que tá acontecendo, sobre a série original da Netflix, sobre os quadrinhos também. Então se você quer ficar por dentro, se você quer acompanhar uma análise completa, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E aos que estão inscritos, muito obrigado de coração, tamo junto. Lembrando que vocês podem ser membros, hein? Depois vocês cliquem aí e vejam as possibilidades, os diferentes níveis que vocês têm para serem membros e receberem benefícios exclusivos só para quem faz parte dessa comunidade, beleza? Mas enfim, pessoal, vamos lá. Esse episódio não foi totalmente ruim, tá bom? A melhor coisa, né, o ponto principal, ponto alto desse episódio foi a participação do Frank Castle. Finalmente, né, Jon Bernthal voltando para o papel icônico, né, que caiu como uma luva para esse ator. E é muito bacana ver que ele fica chamando o Matt de Red, né, ou vermelho em português, assim como ele chamava na série da Netflix. É muito bacana, né, ele todo momento ali, Red. Então acho que foi muito legal eles preservarem e trazerem esse detalhe lá da série da Netflix para essa conversa que ele tem com o Matt Murdock. E como eu falei, esse é o ponto alto, né, dessa conversa dos dois, porque o Frank tá sabendo que o Fogg morreu e ele confronta o Matt. E nesse momento a atuação não só do Jon Bernthal como o Frank Castle, mas também do Charlie Cox como Matt Murdock é muito boa, porque a gente vê que o Matt está reprimindo todo aquele sentimento, aquela chateação, né, aquela inconformidade com o que aconteceu com o Fogg, coisa que a gente não tinha visto muito bem lá no começo da série, até porque a gente teve um gap, né, de um ano, uma passagem de tempo de um ano. Mas agora eles conseguiram mostrar isso muito bem e a gente vê como que o Fogg faz falta pro Matt e o Charlie Cox está impecável nessa cena. Mas tirando, pessoal, todo esse momento que eles se encontraram e a atuação é muito boa, a maneira como tudo isso aconteceu foi simplesmente ridícula, vocês me desculpem. O Matt simplesmente foi lá e achou a cápsula da bala? Sério mesmo que não tinha trama nenhuma envolvendo o sumiço da cápsula? A série parece que brinca no começo do episódio com essa possibilidade, né, de que tem um mistério, alguma coisa escondida com essa questão da cápsula. Mas depois o Matt só vai no local do crime e usa os seus poderes lá, que, preciso dizer aqui, não são tão legais quanto na série da Netflix. A maneira como ele mexe o rosto, assim, aquela coisa toda. Na minha opinião, na série da Netflix eles faziam isso de uma maneira muito mais legal. E aí ele consegue encontrar a cápsula dentro do bueiro e fechou. Detalhe, depois ele confronta o Frank e diz: eu descobri o logo, ou seja, o logo do Justiceiro, né? E essa aqui vai pra vocês que estavam me zoando na análise do episódio anterior, quando eu disse que o Matt tinha visto a tatuagem com o símbolo do Justiceiro nos policiais. Aí, tá vendo? Ele conseguiu ver a caveira na cápsula também. O que impede ele de conseguir descobrir e ver com os poderes que ele tem as tatuagens? Tô me justificando aqui. Mas galera, por que o Frank tava ali? Vocês percebem como as coisas não fazem sentido? Elas só são jogadas? Sem comparação com o roteiro da época da Netflix, galera. Porque lá era tudo mais bem trabalhado e aos poucos sendo apresentado. E a escrita como um todo era muito melhor. E o mais estranho disso tudo é que quando o Matt confronta o Frank, né, dizendo que tinha o logo na cápsula e que uma pessoa inocente tinha morrido, o Justiceiro, o Frank, vira pra ele e fala: um bando de, em inglês ele fala de fanboys, né? Eles traduziram como um bando de paga-pau. E aí o Matt até fala: e muitos deles são policiais. Tá, mas aí fica por isso mesmo? Mas o que mais me desanima disso tudo, pessoal, é pensar que esse arco vai continuar na segunda temporada, porque a gente tem imagens vazadas aí das gravações e parece que eles vão continuar com essa trama. A série não se preocupa nem em explicar e desenvolver isso muito bem agora na primeira. Sério que a gente vai ter que continuar aguentando essa traminha mal feita, mal desenvolvida na segunda temporada? Na boa. O que me irrita nisso tudo, pessoal, é que a Disney falou, né, não, porque a saga dos Defensores lá do Demolidor, tudo é canon do UCM. E eles quiseram trazer isso de volta por causa da fanbase.
Só que os caras não conseguem respeitar na maioria das vezes. Então assim, se era pra mudar tudo, se era pra fazer um negócio totalmente diferente, putz, então não precisava sequestrar e iludir a fanbase, né? Usar Demolidor com um elenco, com uma isca pra trazer o público. Fizesse um reboot logo, esperasse Guerras Secretas. E aí traz um novo ator vivendo o Matt, um novo ator vivendo o Justiceiro, o Wilson Fisk, e aí vocês fazem do jeito Disney. Vocês não manjam pra caramba? Mas não, eles trouxeram lá o ator da Netflix, depois de muitas reclamações, chamaram a série como se fosse uma continuação, né? Não, Demolidor Renascido é uma continuação daquilo que vocês viram lá na Netflix. Só que simplesmente não parece. Parece outra coisa. Às vezes acerta, mas na maior parte das vezes erra. E o nível caiu demais, pessoal. Sinto muito! E para fechar essa questão do Frank, a gente tem o encontro do Matt mais uma vez com o policial Powell. E a cena dá a entender, né, porque o Matt escuta o coração dele, que não foi o Powell que matou o Hector Ella. Então foi algum outro policial envolvido. Mas por enquanto eles não querem falar disso não, deixa pra depois. Inclusive, né, pessoal, toda a questão da morte do Hector Ella. Eu não sei vocês, mas eu não consegui perceber que o Matt estava sentindo o peso do que ele tinha feito. Porque se ele não tivesse revelado que o Hector era o Tigre Branco, o Hector não teria morrido. Poderia até ir pra prisão, mas eles poderiam dar um jeito de tirar ele da prisão de alguma maneira. Afinal, né, lá na série da Netflix, o Matt mostra que ele é um excelente advogado. Mas aqui não, ele simplesmente usou essa estratégia que foi boa, que funcionou pra ele não ser preso, só que ele colocou um alvo nas costas do Hector. E o episódio nem se preocupa em mostrar o Matt sofrendo por causa disso, se culpando por causa disso, não. O começo do episódio retrata a morte do Hector, mas depois ele já vai pra um outro caso, sabe? Que um roteiro porco. Sem contar que também durante o episódio ele tá sempre de risadinha. Ah, beleza, meu cliente aqui, um homem inocente, um vigilante, assim como eu já fui, que ajudava pessoas, ele foi morto por minha causa, mas... Na boa, pessoal, não tem como aceitar não. E aí nesse começo de episódio a gente viu a Angela Del Toro, que é a sobrinha do Hector, chegando, sendo apresentada. E eu achei a atriz muito boa, viu? Eu acho que ela tem potencial. Porém, pessoal, a maneira como esse encontro ali com o Matt foi construída, eu não curti muito. Porque ela tá ali, visivelmente revoltada e com razão, por causa da morte do tio dela. Mas aí do nada ela já vai lá e chora e abraça o Matt. Tipo, ela tava confrontando ele no começo. Aí daqui a pouco ela chora e tal. Eu achei tudo muito jogado. Mas, ressalto, eu achei a atriz legal. Espero que nessa série ela assuma o manto e a gente possa ver ela tendo um bom desenvolvimento, né? Que ela possa se tornar ali uma heroína e honrar o legado do tio e lutar ao lado do Demolidor. E uma coisa importante é que a Angela xinga os policiais, né? Ela fala esses malditos policiais, porque ela sabe que eles estão envolvidos na morte do tio dela. Ela é muito inteligente, né? Ela fala isso, ó, é só você fazer as contas aí. Não precisa ser um gênio. E aí aqui a gente até poderia pensar que quando ela está xingando os policiais já é uma lacração e tudo mais. Mas aqui eu achei de boa. Tem sentido com o que está acontecendo e com a visão dela em relação a tudo que rolou com o tio. Foi uma injustiça. Primeiro dele ser preso, depois ele ser executado. Mas a lacração não tá aí não, minha gente. Calma que vai piorar. Porque, galera, na boa, o que foi esta trama deste personagem Leroy Bradford? O Matt vai atender do caso desse cara. E na boa, pessoal, que roteiro preguiçoso. Tem ali uma referência, sim, aos Skrulls e tudo mais, mas é só uma cena, uma invasão secreta, só pra falar que aconteceu. E também, sinceramente, nem sei pra que serve, porque ninguém ligou pra invasão secreta, aquela porcaria de série. Mas enfim, meu foco não tá aqui nesses easter eggs, nessas curiosidades. Tá na qualidade do que o episódio entregou. Porque, pessoal, é inaceitável. Esse cara faz um discursinho de vítima da sociedade e o Matt, pra piorar tudo, ainda fica de boa com isso. Ele fica, realmente, é verdade, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Ai, porque eu só queria comer uma sobremesa. Eu gosto daquela pipoca caramelizada, pipoca doce. Eu só queria comer uma pipoca, meu. Não, aí é ridículo, pessoal. Sem contar depois a militada clara que ele dá quando ele fala: eles estão dispostos a gastar 5 vezes mais pra me prender do que custaria pra me alimentar. Que porcaria de roteiro. E por que eu digo isso, pessoal? Porque é possível lacrar sim com qualidade. É possível abordar ali uma trama, uma visão de mundo e uma visão sobre essas questões de prisões exageradas ou arbitrárias, ou até mesmo injustas, de uma maneira boa. A gente viu isso acontecer com o Hector. Só que aí vem a mesma série e faz uma porcaria dessa. Ah, Saulo, mas como que eles poderiam fazer isso de uma maneira boa? Bom, se eles querem retratar que pessoas são presas por muito pouco e que ele só tinha furtado ali um negócio da loja, por que não colocaram um filho ou uma filha? Sabe, pô, eu tô numa situação aqui podre, a economia tá ruim, pô, eu tô desempregado, fui chutado do meu último emprego, pô, eu não consigo dar coisas que meus filhos gostam.
ainda não se justifica, mas pelo menos, pô, você ia ter um pouquinho de compaixão, falar, pô, tadinha das crianças ali, né? O cara não pensou no momento, foi lá e roubou. Ainda estaria errado, mas mesmo assim, você ia ter um pouquinho mais de empatia pelo personagem. Ou sei lá, né? A gente tá vendo uma onda de violência e ascensão do crime, porque o Demolidor não tá mais nas ruas e tudo mais. Pô, podia, sei lá, ter colocado um outro personagem, não precisava ser um pai de família, mas às vezes um jovem que faz parte de uma gangue, e aí, pra entrar nessa gangue, ele tinha que cumprir um desafio que seria assaltar uma loja de conveniência. Pô, mano, tanta possibilidade. Aí você poderia retratar, né? Não, mas ele é um bom jovem. Mais ou menos como fizeram com o Lincoln lá em Homem-Aranha, Amigão da Vizinhança. Sabe, alguma coisa nessa pegada. Algum background que a gente pudesse olhar pro personagem e falar, realmente, coitado, né? A lei, o sistema é complicado. Mas o roteiro é tão podre que desde o primeiro momento que ele encontra o Matt, ele é um completo babaca. Ele fica chamando o Matt de cego, de cegueta, e dando risada escrota. Tipo, ele tá humilhando o advogado dele. Além de ser um completo arrogante quando ele fica exigindo uma condicional. Tipo assim, eu fui lá, roubei mesmo, porque eu sou um pobre coitado, e o seu dever aqui é conseguir o que eu quero. Eu não quero ir pra cadeia. O Matt praticamente fez um milagre conseguindo 10 dias, mas não. Inaceitável que a gente tinha aquela qualidade de cenas de tribunal, de cenas de articulação jurídica, pra isso que a gente tem agora. Eles mandaram muito bem com o Hector e depois fizeram isso? É isso que é woke, pra você que ainda insiste em falar que não sabe o que é, né, Lokia? Mas afinal, o que é woke? É isso aqui, ó. É você colocar uma mensagem, uma panfletagem, uma crítica numa história podre que não faz sentido. E aí, por fim, né, pessoal, no outro núcleo nós temos o arco do Fisk e da Vanessa, que eu não tô curtindo muito, como eu falei pra vocês, desde os primeiros episódios. A grande revelação é que o Fisk tá mantendo o Adam, né, o ex-amante da Vanessa, em cativeiro, o que mostra que ele ainda é um vilão, né, que ele não mudou coisa nenhuma, como ele fica insistindo e falando pra ela. Uma cena boa também, porque o Vincent D'Onofrio é excelente, é quando o Daniel acaba vazando, né, aquela informação e o Fisk fica completamente descontrolado, nervoso, gritando, porém ele se acalma, né, e diz que não vai fazer nada com o Daniel, mas é claro, né, não antes de ameaçar, dizendo que se ele fizer alguma coisa daquele tipo, de novo, vai ser a última coisa que ele vai fazer. Ou seja, claramente ameaçando de acabar com a vida do cara. E é legal porque a assistente do Fisk fica olhando aquela coisa bizarra, né? Tanto a postura do Fisk, quanto a lealdade estranha e até mesmo cega que o Daniel tem em relação ao Fisk. E é importante mencionar que a personagem Bibi Urich tá tendo um papel relevante e eu ainda acho muito bacana esses trechos de documentário que a gente tem pelo menos 2 ou 3 trechos em cada episódio mostrando a perspectiva da população, como que o cidadão vê a questão vigilante. E só um adendo aqui, que eu acabei não falando muito nos outros episódios, a Bibi Urich é sobrinha do Ben Urich, que foi aquele personagem extremamente importante na primeira temporada de Demolidor. Inclusive que o Fisk matou brutalmente. Então aqui tá feita a devida menção a esse grande personagem, beleza? A gente tem também 2 cenas do Muse, né? Ele tá aparecendo aos poucos. Tem também ali uma pintura que aparece a assinatura dele, assim como acontece nos quadrinhos. Mas sei lá, pessoal, a fotografia dessa série ainda me incomoda. Eu acho meio esquisita a edição, a maneira como as coisas acontecem. Cara, a gente tinha um altíssimo nível e infelizmente essa série não consegue chegar naquilo que a gente tinha na série da Netflix. Eu acho que muitos desses problemas se devem também às refilmagens que a série passou, né? E por falar em refilmagens, a gente teve aquela história, né, de que o Kevin Feige mandou a série voltar e ser reescrita porque o Matt não ia usar o traje, né, que ele não seria o Demolidor, apenas um advogado, até o 4º episódio da série. Mas foi exatamente isso que aconteceu, vocês perceberam? Com a exceção, é claro, daquelas cenas extras que eles adicionaram da luta entre o Matt e o mercenário. Aí, inclusive, é legal que o Frank menciona o mercenário com esse nome em inglês, né, Bullseye, que tem muita gente que acha que é uma péssima tradução e realmente é. Achei legal esse detalhezinho que eles colocaram, dando a entender que antes de matar o Fog, o mercenário, o Bullseye, já estava ali na ativa como um criminoso, por isso que o Frank sabe dele, né? Por isso que ele estava no radar do justiceiro. Sei lá, aqui eu tô acrescentando e teorizando, mas é uma coisa que faz sentido. E aí no final o Matt volta a treinar, indicando que ele vai sim voltar ativa, que ele vai se ver obrigado a colocar o traje novamente e agir extraoficialmente. Até porque, né, o Wilson Fisk vai perseguir os vigilantes. E aí, pessoal, nos 3 primeiros episódios eu tinha pensado em dar nota, mas eu não quis dar. Porém, depois do que esse episódio fez, eu vou dar nota sim. E de 5 estrelas nerds, eu fecho esse episódio aqui com 2. Acho que do 1 ao 3 a gente pode combinar que eles estavam ali entre 3,5 e 4 estrelas. Mas esse aqui, faça-me o favor. Eu espero de verdade que nos próximos 5 episódios a gente tenha uma coisa mais digna da série da Netflix. E que o roteiro não seja porco e preguiçoso como foi nesse episódio aqui. Decepção total.
Mas essa aqui é a minha opinião, essa aqui é a minha análise. E aí, vocês concordam comigo? Qual que é a opinião de vocês sobre o episódio 4 de Demolidor? Escreva aí embaixo, hein? Comenta que eu quero saber o que vocês acharam. Não se esqueça daquela curtida bacana no vídeo e se você ainda não é inscrito aqui e curtiu o conteúdo, se inscreva. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.